Inicialmente, eu quero agradecer mais uma vez esse gentil e caridoso convite da nossa Casa da Prece, por me facultar essa oportunidade para me dirigir a todos vocês aí. O tema de hoje, para ser objetivo e logo ao assunto, é valorizar a vida na Terra. É um tema baseado na mensagem do mesmo nome do livro O Espírito de Verdade, no capítulo 2, ditada a mensagem pelo Espírito Emmanuel, pelo Chico Xavier. E também em associação com o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu item 10º, nas instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Então, mais uma vez, iremos falar sobre a caridade. Como eu acabei de afirmar, o subtítulo do capítulo é A Caridade Material e a Caridade Moral. Mas o nosso tema de hoje se restringe à caridade material. Então, e associação com o tema, com o título da mensagem, que é valorizar a vida na Terra. Vejam que Emmanuel chama a atenção, por intermédio desse título, para um alerta: valorizar a vida, a nossa encarnação na Terra, né? Então, a caridade é um tema comum nas palestras espíritas em todo o nosso Brasil, em todas as casas espíritas. Já devem ter percebido isso. E, inicialmente, a gente começa por uma reflexão geral sobre esse tema. Por que tanto se fala em caridade, né? O perdão é filho da caridade, a caridade material é filha da caridade, a compaixão, a misericórdia, e por aí vai. Porque tudo isso, todos esses conceitos, todos esses princípios estão embutidos na lei maior que Jesus nos ensinou quando esteve conosco há mais de 2000 anos, que é a lei de amor. E muitas vezes se chama lei de amor e caridade. Mas a lei de amor foi a lei ensinada e exemplificada durante todo o seu ministério por Jesus, enquanto esteve conosco. Porque a lei do amor, como nos diz o capítulo 11 do Evangelho, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque esse é o sentimento por excelência. E como o Espiritismo, como nos diz Kardec, tem por objetivo aproximar-nos de Deus e tornando-nos melhores do que somos, do que quando começamos a nossa encarnação aqui, nesta abençoada escola, como os espíritos chamam o nosso planeta, é um misto de escola, presídio, hospital, mas principalmente escola, porque assim todos estamos matriculados nessa escola. E eu chamo também, mais uma vez, a reflexão de todos, que nessa comparação, se nós estamos na Terra e a Terra uma escola, nós que aderimos ou estamos conhecendo o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, nós podemos nos ser comparados àqueles jovens em que os pais colocam numa escola em que sabem que vai ensinar, a escola será um eco, vai repercutir nos filhos a mesma educação que dão à família, e espero até que a escola amplie esses valores dos seus filhos. Então, quero dizer com isso que nós não podemos minimizar, em hipótese alguma, a nossa encarnação no Brasil, que nos facultou e nos faculta esse contato com a doutrina espírita. Não é pouca coisa. Não estou dourando a pílula. O Espiritismo, para mantermos essa ideia do geral sobre a caridade, sobre a lei do amor, como nos diz o Espírito da Verdade, ele inaugurou a Era do Espírito. Era do Espírito, se o Espiritismo inaugurou, em oposição a quê? A Era da Matéria. Então, a Terra
está passando de mundo de provas e expiações ao mundo de regeneração. E em A Gênese, Kardec afirma que chegou o tempo em que as ideias espíritas devem se espalhar na Terra para preparar o reino do bem. Porque o Espiritismo, por ser uma religião, doutrina, conforme muitos queiram adotar tal ou tal linha, eu gosto da concepção de religião, e ela foi construída em cima da ciência, filosofia e religião. Nenhuma outra religião passou por isso. E um estudo aprofundado sobre esse tríplice aspecto dará uma compreensão mais profunda a quem a ele se dedicar. Então, nós vivemos hoje um ponto de transição de uma civilização, um ciclo materialista, para o nascimento de uma nova civilização espiritual, o nascimento. É necessário todo um processo educacional de valores, de reforço a valores, de fazer as pessoas começarem a entender a sua encarnação por um novo prisma. Então, por isso eu afirmei ainda há pouco que nós não podemos minimizar o fato de estarmos no Brasil e termos acessado o Espiritismo, porque ele está alavancando o nosso progresso. Mas, ainda essa semana, conversava com um grupo de espíritas e aproveitei, eu gosto de problematizar várias colocações para reflexões, que muita gente costuma dizer, não, graças ao conhecimento da doutrina espírita, graças ao conhecimento do espiritismo. Aí eu problematizei, graças à experiência minha na educação, que em pedagogia se afirma que a finalidade da educação é promover o aprendizado. Então, a educação traz, no geral, o conhecimento. O conhecimento, ele só será válido se ele provocar o aprendizado. O conhecimento só é válido se provocar o aprendizado, senão ele é só conhecimento. E qual a diferença? É que o aprendizado só ocorre quando a pessoa se modifica. Senão, ela só tem o conhecimento. Então, nessa era do espírito, como nós estamos falando, que está iniciando a mudança da mentalidade do planeta, dos espíritos que estão aqui, de outros que estão reencarnando e vão reencarnar, para entender uma ou todas as grandes questões que sempre a humanidade questionou e nunca encontrou a verdadeira resposta só dada pelos espíritos. Aquelas grandes perguntas. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? Por que sofro? E qual o sentido da vida ou por que existo? Aí, nessa resposta, então, depois de toda essa introdução, qual o sentido da vida vai se encaixar o tema de hoje. Então, viver é evoluir. A existência corporal é uma escola, né? O universo é um templo geral, uma grande escola de aprendizado. E o sentido da vida, então, nós vamos evoluindo até atingirmos o estágio de espíritos puros. E qual a principal lição a ser aprendida e consolidada em nós, até ela se tornar natural em nós? Jesus já disse: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão toda a lei e todos os profetas. E ainda, ampliando um pouquinho mais essa concepção, antes de entrarmos na parte específica, é como se nós nos comparássemos a uma árvore, a uma mangueira.
A finalidade da mangueira é produzir a manga, é produzir os seus frutos. Só que a manga que a mangueira produz não alimenta a mangueira. Ela produz a manga para atender a fome, para atender a parte da alimentação de todos aqueles que vão buscá-la para se alimentar ou para ter o prazer de comer o seu fruto. Fazendo uma comparação, pode ser até distante, esta é a finalidade geral do sentido da nossa existência. Estamos evoluindo intelectual, moralmente, emocionalmente, para aprender e praticar a lei do amor que Jesus ensinou e exemplificou. Então, a prática do amor, que se dá pela caridade, como o Espiritismo ensinou, fora da caridade não há salvação, porque a caridade é o amor em ação. Não adianta você dizer que amar e não pratica. E a caridade é infinita em suas formas, não é? Então, cada um de nós, na nossa evolução, no estágio atual, tem o dever de dar frutos da sua evolução pela lei do amor, pela caridade, que é o amor ao próximo. Porque nós aqui abraçamos a doutrina espírita, não tenho dúvidas, porque já despertamos para a nossa realidade maior da evolução espiritual. Mas o despertar é como se você acordasse de um sonho e precisa levantar da cama e começar a caminhar, começar a trabalhar. O despertar em si não é suficiente. É necessário mãos à obra. Muito bem. Amar é um sentimento que leva a pessoa a desejar o bem de outra, ou até de outra coisa, de outro ser. E eu li há pouco tempo uma definição de dicionário muito interessante, que eu gostei, que amar é se importar. Quando você se importa com alguém, nos diferentes níveis, você está amando. E por que eu estou dizendo isso? Porque o amar, né, ele nos leva a alguns graus diferentes, como eu estou dizendo. Por exemplo, a compaixão, que muito se fala, parece o mesmo sentido, mas tem algumas diferenças. A compaixão é o sentimento profundo de empatia diante do sofrimento alheio. Quando percebemos o sofrimento do outro e nos sensibilizamos, aquilo nos toca, aquilo nos deixa para baixo, como se costuma dizer. Então, a compaixão é o primeiro passo da caridade. Por que é o primeiro? Porque o segundo passo é o da solidariedade. E a solidariedade é a disposição de se unir ao outro, aquele que sofre, para diminuir o seu sofrimento. Então, ele exige uma ação concreta e, muitas vezes, contínua, e sem julgar, como nos ensinou Jesus. Então, a solidariedade, inclusive, à medida que nós vamos nos amadurecendo nisso, ela supera a própria ingratidão daqueles que nos pagam com a ingratidão a ajuda que nós damos. Então, tudo isso está sobre o amor em ação, que é a caridade, que se dá pela caridade material, ajudar com recursos físicos, a moral, oferecer consolo, escuta, perdão, etc. E a espiritual, orar, esclarecer, vibrar positivamente. No evangelho que está em referência ao nosso encontro de hoje, que fala sobre a caridade material, a mensagem é de um espírito, assina a mensagem um espírito protetor. E ele inicia muito carinhosamente a sua mensagem dizendo o seguinte: meus amigos, de muitos dentre vós
tenho ouvido dizer: como hei de fazer a caridade, se com frequência nem mesmo do necessário dispomos? E ele mesmo responde: amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Muito bem, Deus, continua ele em outro trecho, diz o seguinte: Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Guardem isso, porque adiante eu vou contar um fato que vai estar ligado a isso. Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela, então, se cala. Ficais certos, porém, de que a pobre afugentada se fará ouvir. Logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso, ouvia, interrogai-a com frequência, vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Isso aqui é muito interessante, eu fiz questão de destacar, cada vez, todos nós já sabemos disso, que você lê o Evangelho, você, dependendo do tempo que leva para ter acesso àquela lição de novo, né? E a lição, e eu falei no início, fazendo um parênteses aqui, que o tema caridade é frequentemente abordado nas palestras, nas casas espíritas, não é? Mas tem um lugar que ele é mais abordado ainda. Sabe aonde? No nosso Evangelho do Lar. Com frequência, esse tema cai para nós, porque é um conhecimento que tem que ser transformado em aprendizado. Tem que nos levar à mudança. É um alerta que nossos protetores, que em nosso lar compartilham conosco, nos orientam, nos chamam a atenção. Olha, tem que fazer a caridade, não esqueça. E na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E eles respondem: não, cumpre-lhe fazer o bem até o limite de suas forças, porque responderá por todo o mal que haja praticado de não haver praticado o bem. Ou seja, não adianta você ser neutro, ser omisso. Não, eu não faço mal para ninguém. Não adianta. Você não fazer o mal é uma evolução. Você pode até, como nos fala o Evangelho, pensar em fazer o mal, dar um troco a uma ofensa e não faz. Já é um sinal de evolução. Mas o que nós lemos aqui agora, e comentando, é que não fazer o mal já é uma evolução. Mas não é suficiente. Ainda, já é um grau, sim, de caridade, de amor, de evolução. Mas você tem de passar para o degrau seguinte de fazer o bem, até o limite de suas forças. Não importa a idade que você tenha, sempre há uma maneira de fazer o bem. Pensamentos, palavras e ações. Foi dito aqui hoje. E nesse sentido da caridade material, começando agora a tocar bem no âmago da nossa reflexão de hoje, eu vou dividir com vocês um fato que ocorreu com ele, que foi falado o tempo todo aqui no início da nossa reunião, Chico Xavier. É uma história real, um fato que ocorreu com ele em Uberaba na década de 60.
que está registrado lá na sua biografia, né, do Sotomayor lá. Então, esse fato registrado no livro da biografia do Chico diz assim: certa vez, Chico Xavier chegou em casa muito cansado, após um longo dia de trabalho e atendimento espiritual. Era tarde da noite e ele não havia comido nada o dia inteiro. Havia em sua casa apenas um pequeno pedaço de pão, guardado para o jantar. O jantar do Chico era um pedaço de pão, naquele dia. Enquanto se preparava para comer o pão, alguém bateu à porta. Era uma mulher simples, com uma criança nos braços, faminta. Ela contou que vinha de longe e não tinha o que dar de comer ao filho. Chico, então, olhou para o pão, que seria a sua única refeição, olhou para a mulher e, sem pensar duas vezes, repartiu o pão e uma parte deu para a mãe e a outra para o filho. Depois que se foram, Chico se sentou emocionado, agradecendo a Deus pela oportunidade de ajudar, embora sentisse fome. Alguns minutos depois, pouco tempo depois, um vizinho bateu à porta da casa do Chico, trazendo uma cesta com alimentos e disse ao Chico: seu Chico, minha esposa fez jantar demais e mandou trazer um prato para o senhor. Aí Chico sorriu e comentou baixinho: antes que a caridade se fizesse, o auxílio de Deus já estava a caminho. Então, aqui entrou a caridade material, nascida do amor e da fé, e tornou-se um instrumento da ajuda de Deus. Lembrem-se da famosa e emocionante oração de Francisco de Assis, que começa assim: ó Mestre, fazei-me um instrumento da vossa vontade. Todos nós, não sei se já pensaram nisso, né? Espíritas, que estamos na doutrina do Consolador prometido por Jesus, o nosso primeiro dever é saber nos consolar. Tudo que nós conhecemos, temos que transformar em aprendizado primeiro para nós. Ama teu próximo como a ti mesmo. Eu só vou conseguir doar o que eu tenho. Então, se eu estou na doutrina do Consolador prometido, uma das minhas atividades para ser útil à causa do Cristo, à causa de Deus, é consolar, material, espiritualmente, por palavras, por ações. Nós, quando nos colocamos à disposição de Deus, a qualquer momento podemos ser chamados para ajudar alguém. Porque a nossa evolução para Deus, ela não se dá verticalmente. Como assim? Ela não se dá você trabalhando apenas para você. Para nós, o Espiritismo nos ensina que, até ao relembrar aquela passagem que está no Evangelho do Novo Testamento, em que Jesus se refere a um momento, né? Era um ensino, não era uma parábola, era um ensino, que, como era comum no povo judeu, fazer uma oferenda a Deus. E Jesus ensina que, se no momento que nós formos fazer uma oferenda a Deus e tivermos algo contra o nosso irmão, deixar a oferenda no altar
e vamos nos reconciliar com nosso irmão, porque essa será a melhor oferenda a Deus, nosso Pai, que quer ver que seus filhos se deem bem. Então, com isso, pegando esse ensino, é que eu quero argumentar e dizer que eu fazendo o bem ao meu semelhante, que é meu irmão, é que eu vou evoluir para Deus. Não vou fazer o bem para mim apenas, conhecer, estudar tudo, etc., egoisticamente. Tudo no universo é conectado. Quando você estuda, ou vê uma palestra, ou vê um vídeo no YouTube sobre as leis do universo, as leis da física, tudo é interdependente. E nós também. Ninguém vai crescer sozinho. Daí a lei de amor que Jesus veio ensinar e exemplificar. Faça ao próximo o que gostarias que vos fizessem. Nos é lícito, é correto nós imaginarmos, num exercício de reflexão, que aquela mãe, aquele filho, isso foi um fato que aconteceu com Chico, que aquela mãe e aquele filho deviam estar muito necessitados, não é verdade? À noite, passando fome, já deviam estar passando fome há muito tempo durante aquele dia. Nos é correto pensar dessa maneira. Por que não? O quê? Pensar o quê? Que os mentores daquela mãe a inspiraram a bater na porta da casa do Chico porque sabiam que ele atenderia a sua necessidade. Ou quem sabe ela já tivesse batido em outras portas e não conseguiu. E por último aconteceu isso que eu estou refletindo. Então a caridade material, ela é muito necessária ainda hoje. É um ato de solidariedade, como nós vimos, que é o segundo passo da caridade. Né? O primeiro é da compaixão. Se lembram? Que é o ficar tocado pela dor do meu semelhante. Então, o Chico foi tocado por compaixão ao ver aquela mãe e aquele filho faminto, aquela mãe se humilhar e procurar comida para o filho. E o passo seguinte do Chico foi ser solidário. Ele agiu para minimizar o sofrimento da mãe. Há um pensamento muito fantástico de um grande escritor chamado Bernard Shaw. E vejam só, é famoso esse pensamento deles. O pior pecado que cometemos com nossos semelhantes não é odiá-los. Eu vou repetir, porque o que vem depois é chocante. O pior pecado que cometemos com nossos semelhantes não é odiá-los, mas sermos indiferentes a eles. Mas sermos indiferentes a eles. Essa é a essência, diz o escritor, da desumanidade. A frase toda, para marcar vocês. O pior pecado que cometemos com nossos semelhantes não é odiá-los, mas sermos indiferentes a eles. Essa é a essência da desumanidade. Voltando ao Chico, faminto. A única alimentação que ele teria era um pedaço de pão. E eu vou encaixá-lo aqui, nesta parte, nesse parágrafo da mensagem do Espírito da Verdade, que diz assim: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e auxiliam seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo das provas humanas. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar
perfectíveis, e que quer que modeleis vós mesmos a sua maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Por isso que a solidariedade ocupa um lugar de destaque na doutrina espírita, sendo reconhecida como uma virtude indispensável ao desenvolvimento ético e espiritual da humanidade. Como o cristianismo redivivo, evangelho redivivo, lembre-se que após a morte de Jesus, após o desencarne de Jesus, os apóstolos fundaram a Mansão do Caminho, onde acolhiam os judeus abandonados, davam-lhes comida, faziam campanhas para alimentá-los e também davam-lhes o conhecimento do Evangelho de Jesus. A Mansão do Caminho foi o modelo de casa espírita. Toda casa espírita, e assim como a nossa aqui, Casa da Prece, iniciou o nosso encontro lembrando de uma ação caridosa a ser feita, toda casa espírita, ela tem em seu alicerce a caridade material, com as inúmeras campanhas que tem, sopão, cesta básica, etc., etc., como a caridade da instrução. Porque o conhecimento é transformador. Conheceis a verdade e ela vos libertará, nos ensinou Jesus. Então, a solidariedade é essencial. Agora, pegando uma outra fonte fundamental também para o nosso encontro de hoje, essa eu vou fazer uma leitura um pouco mais longa, mas para que vocês entendam, porque ela é o coração do nosso encontro, que está no livro Espírito da Verdade, seu capítulo 2º, que é o título do nosso encontro de hoje. Diz-nos lá, Emmanuel, amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas. Modifique os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retire da despensa a comida que descansa esquecida, para distribuição aos companheiros de estômago vazio. Reviste o guarda-roupa, liberando os cabides das roupas que você não usa, e a entregue àqueles que estão nus na estrada. Estenda os pares de sapato que lhe sobram aos pés descalços que transitam ao seu redor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das casas dos menos felizes. Remexa as suas gavetas, os seus porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não lê mais. Examine o seu bolso, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos que já estão na pátria espiritual. Assim enviará a eles que partiram o maior contentamento com teu gesto. E ele chega ao final assim: renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. Lembram-se da consciência que eu chamei lá a atenção no início? O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva.
Divulgue o livro nobre, medique os enfermos, aplaque a fome alheia, enxugue lágrimas, socorra feridas. Última frase. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. Então vejam que nessa leitura longa, que é o cerne da nossa mensagem de hoje, de reflexão sobre a caridade material, ela muitas vezes bate, que eu tenho ouvido muita gente, eu acho que vocês também, dizer o seguinte: olha, hoje é difícil a gente ajudar as pessoas, muita gente recebe bolsa isso, bolsa aquilo, e quer viver profissionalmente na mendicância. O Espiritismo, os espíritos, eles nos alertam para esse problema que sempre existiu. E nos dizem, dão a seguinte orientação: tenha um critério para ajudar. Porque o objetivo da solidariedade não é somente dar alguma coisa, mas também doar-se e ser criterioso para fazer essa ajuda, né? Então, você ajude a sua casa espírita, ajude uma instituição que você conheça. Porém, sempre há um porém. Muitas vezes nós deixamos de ajudar alguém materialmente com medo de sermos enganados. A sugestão é a seguinte: não tenha dúvida que você será enganado. Mas o problema estará com aquele que você ajudou, que usou de má fé. Ajude sempre que você achar que deve fazê-lo, mas não adote por lema não ajudar, encontrando alguma desculpa. Vejam só, uma outra mensagem fruto de um fato ocorrido na vida de Jesus, de Chico Xavier. Olha eu trocando aqui. Uma noite fria, em Uberaba, um homem em situação de rua bateu à porta do centro espírita onde o Chico e os amigos faziam a distribuição de sopa e pães. Estava sujo, faminto e visivelmente alcoolizado. Alguns voluntários que trabalhavam lá com o Chico ficaram na dúvida de ajudá-lo, pois ele cheirava forte a bebida. Chico se aproximou dele e, com seu jeito doce, disse: meu irmão, sente-se. Hoje o Senhor Jesus mandou sopa quente e pão para os filhos que têm fome. O homem comeu em silêncio, chorando. Comeu a sua sopa, comeu o seu pão, e antes de sair, procurou o Chico e disse a ele: eu ia acabar com a minha vida hoje. Eu só queria um sinal de que Deus ainda se lembrava de mim. E ele mandou o Senhor me dar a sopa. Dias depois, esse homem voltou, limpo, sóbrio, trazendo flores colhidas na rua, e disse para o Chico: eu não trouxe dinheiro, mas trouxe o que achei bonito para agradecer. Hoje eu acredito que Deus ainda me quer bem. Por isso que nós não podemos ter dúvidas de que de várias pessoas que nós possamos ajudar, uma ou outra vai nos enganar. Porque seremos enganados. E daí? Isso vai eclipsar a ajuda para os outros? Um deles pode ser um desses que eu acabei de ler a história. Esta é a nossa finalidade, a razão da nossa existência. Por que existo? Eu estou me transformando numa mangueira, a minha finalidade é dar frutos. Esse fruto se chama amor. E esse amor, ele passa por etapas da compaixão, da solidariedade.
a caridade, que é o amor em ação. Meus irmãos, é sempre um desafio fazer a caridade material, principalmente. Fazer a caridade dá trabalho. Muitas vezes você tem que sair de casa para ir num lugar que faz o sopão, tem que ficar na dúvida se você emprega um pouco o dinheiro ou não. A gente está sempre com aquela ideia de guardar o dinheiro para o futuro, mas estejamos criteriosos no que temos. Chico deu o pão para que era o seu jantar. E, sem saber, o vizinho estava lhe trazendo um jantar muito melhor do que aquele pão que ele deu. A situação é bem interessante porque se assemelha ao que Deus faz conosco. Nós receberemos muito mais do que dermos. Estamos, assim, próximos ao Natal, próximos ao Ano Novo. Momento de reflexão. No nosso calendário terreno, deverá servir para a gente avaliar o nosso ano. Eu estou chegando ao final do ano, melhor do que quando comecei na minha evolução espiritual? Eu estou justificando o tempo de vida que Deus me deu? Dificuldades, sofrimentos, mas muita coisa de boa eu passei e estou passando. Eu falei, então, da caridade material, duas histórias de Chico. Uma em que alguém faz a caridade material, o mendigo que recebeu a caridade material. E vou trazer uma última história, também de Chico, que é de alguém que não fez a caridade material. A história tem o título de O Fazendeiro e o Pão Negado, história real do Chico. Certa vez, em uma reunião em Uberaba, reunião espírita, mediúnica, o espírito de um homem se manifestou em grande sofrimento. Falava com voz trêmula, chorando, e dizia: tenho fome há muitos anos, e o pão que neguei me queima as mãos. Vejam só, o pão que neguei me queima as mãos. Emmanuel, do lado do Chico, pediu ao Chico que deixasse o espírito relatar sua história. Então o espírito diz assim: em vida, fui um fazendeiro rico na região do Triângulo Mineiro, dono de terras, gado, celeiros cheios. Certa tarde, um trabalhador pobre, que havia perdido tudo numa enchente, chegou pedindo um pouco de farinha para alimentar os filhos. O fazendeiro, irritado, respondeu: trabalhe, ninguém morre de fome quando quer trabalhar. E mandou expulsar o homem. Dias depois, soube que aquela família inteira havia morrido de fome. Mas, tomado pelo orgulho, o orgulhoso sempre encontra uma desculpa, uma justificativa para o que faz e para o que deixa de fazer, né? Então, tomado de orgulho, disse: não era culpa minha, cada um colhe o que planta. Anos mais tarde, já idoso e doente, esse fazendeiro, que era o espírito, começou a sentir uma dor ardente nas mãos, como se elas queimassem, sem explicação médica. Procurou médico e tudo, não tinha explicação. Desencarnou atormentado e, no plano espiritual, revivia constantemente o gesto de negar o pão. O pão que neguei. E durante a sua comunicação com Chico, o espírito chorava e dizia: o pão que neguei é o fogo que me purifica. Só compreendi o valor da caridade quando já não tinha corpo para praticá-la. Aí Emmanuel, após o relato do espírito, comenta: ninguém passa pela terra apenas para acumular o trigo, mas para semeá-lo. Aquele que fecha o celeiro do faminto, fecha também as portas da própria paz. Então,
Essa história, por que que ele sentia o calor, as mãos queimando, já em vida? Por causa daquela parte que eu falei no início, a consciência, né? A consciência, conforme os Espíritos disseram, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Nós fomos criados bons, com o potencial de sermos melhores ainda. Mas ninguém foi criado neutro. Nós fomos criados bons para trabalharmos com o bem. Os desvios pelo nosso livre-arbítrio vão nos levar à correção disso pela lei de ação e reação. Então, esse espírito sofria um forte problema de consciência desde encarnado. Ele, apesar de ter dito que cada um colhe o que planta, quando soube da morte daquele trabalhador que ele pediu comida e da família dele, ele mentiu para si próprio, mas não para sua consciência. Minhas irmãs, meus irmãos, caridade é um tema que não se extingue, mas a finalidade do nosso encontro de hoje, que nós pensemos nas inúmeras pessoas que conhecemos e principalmente que não conhecemos, que nesse capítulo da caridade do Evangelho, ele diz que a verdadeira caridade sabe ir buscar quem precisa, não bater a sua porta, né? E diante daquele que muitas vezes na rua nos pede uma esmola e nós, apenas com a ideia de nos livrarmos dele, damos um trocado para ele ir embora, reflitamos se é assim que devemos agir como espíritas. Mudemos a nossa atitude. Olha, eu vou dar, mas eu vou ter que mudar minha atitude. Eu vou dar o dinheiro desejando o melhor para ele. É assim que tem que agir o cristão. É assim que nós estamos aprendendo a transformar o nosso conhecimento em aprendizado e evoluirmos com a consciência um pouco melhor. Era o que tínhamos a comentar com vocês hoje, com essa oportunidade que a casa nos deu. Muito obrigado.